Olá, meu querido, minha querida, tudo bem? Que bom ter você acompanhando a leitura da palavra do Senhor, se dedicando para poder conhecer um pouco mais a palavra. Eu tenho certeza que vai edificar grandiosamente a sua vida. Eu sou o pastor Douglas Vieira e eu quero mais um dia ler junto com você a palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler o livro do Gênesis, do capítulo de número 16 até o capítulo de número 18. Gênesis, capítulo 16, Sarai e Agar. Versículo 1. Sarai, mulher de Abrão, não lhe tinha dado filhos. Ela possuía uma escrava egípcia que se chamava Agar. E um dia Sarai disse a Abrão: já que o Senhor Deus não me deixa ter filhos, tenha relações com a minha escrava. Talvez assim, por meio dela, eu possa ter filhos. E Abrão concordou com o plano de Sarai. E assim ela lhe deu Agar para a sua concubina. E isso aconteceu quando já fazia 10 anos que Abrão estava morando em Canaã. Abrão teve relações com Agar e ela ficou grávida. E quando descobriu que estava grávida, Agar começou a olhar com desprezo para Sarai, sua dona. E Sarai disse a Abrão: por sua culpa, Agar está me desprezando. Eu mesmo a entreguei nos seus braços e, agora que sabe que está grávida, ela fica me tratando com desprezo. Que o Senhor Deus julgue quem é culpado, se é você ou se sou eu. Abrão respondeu: está bem, Agar é sua escrava e você manda nela. Faça com ela o que quiser. E Sarai começou a maltratá-la tanto que ela fugiu. Mas o anjo do Senhor a encontrou no deserto, perto de uma fonte que fica no caminho de Sur, e perguntou: Agar, escrava de Sarai, de onde você vem e para onde está indo? Estou fugindo da minha dona, respondeu ela. Então o anjo do Senhor deu a seguinte ordem: volta para sua dona e seja obediente a ela em tudo. E o anjo do Senhor disse também: eu farei com que o número dos seus descendentes seja grande. Eles serão tantos que ninguém poderá contá-los. Você está grávida e terá um filho, e porá nele o nome de Ismael, pois o Senhor Deus ouviu o seu grito de aflição. E esse filho será como um jumento selvagem. Ele lutará contra todos, e todos lutarão contra ele, e ele viverá longe de todos os seus parentes. Então Agar deu ao Senhor este nome, Deus que vê. Isto porque ele havia falado com ela, e ela havia perguntado a si mesmo: será verdade que eu vi aquele que me vê? Por isso que esse poço, que fica entre Cádiz e Bered, é chamado de Poço daquele que vive e me vê. E Agar deu um filho a Abrão, e ele pôs no menino o nome de Ismael. Abrão tinha 86 anos quando Ismael nasceu. Gênesis, capítulo de número 17. Deus muda o nome de Abrão. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo.
e eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abrão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse: eu faço com você esta aliança. Prometo que você será pai de muitas nações. Daqui em diante o seu nome será Abraão e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos, e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte: eu serei para você o Deus de você e o Deus de todos os seus descendentes. Darei a você e a eles a terra onde você está morando como estrangeiro. Toda a terra de Canaã será para sempre dos seus descendentes, e eu serei o Deus deles. E Deus continuou: você, Abraão, será fiel à minha aliança, você e os seus descendentes para sempre, pela aliança que estou fazendo com você e com os seus descendentes. Todos os homens entre vocês deverão ser circuncidados. A circuncisão servirá como sinal da aliança que há entre mim e você. De hoje em diante, vocês circuncidarão todos os meninos 8 dias depois de nascido, e também os escravos que nascerem nas casas de vocês, e os que forem comprados de estrangeiros. Tanto uns como os outros deverão ser circuncidados, sem faltar. Esse será um sinal que vai ficar no seu corpo para mostrar que a minha aliança com vocês é para sempre. Quem não for circuncidado não poderá morar no meio de vocês, pois não respeitou a minha aliança. Depois Deus disse a Abraão: de hoje em diante, não chame mais a sua mulher Sarai, mas de Sara, e eu a abençoarei e darei a você um filho que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. Abraão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e começou a rir ao pensar assim: por acaso um homem de 100 anos pode ser pai? E será que Sara, com os seus 90 anos, poderá ter um filho? Então Abraão disse a Deus o seguinte: quem dera que Ismael vivesse abençoado por ti. Mas Deus respondeu: o que eu disse foi que Sara, a sua mulher, lhe dará um filho, e você o chamará de Isaque, e eu manterei a minha aliança com ele e com os seus descendentes para sempre. Também ouvi o seu pedido a respeito de Ismael, e eu o abençoarei e lhe darei muitos filhos e muitos descendentes. Ele será pai de 12 príncipes, e eu farei com que os descendentes dele seja uma grande nação. Mas a minha aliança eu manterei com Isaque, o seu filho, que Sara dará à luz nesta mesma época, no ano que vem. E quando acabou de falar com Abraão, Deus subiu e o deixou. E naquele mesmo dia, Abraão fez como Deus havia mandado. Ele circuncidou o seu filho Ismael e todos os outros homens de sua casa, incluindo os escravos nascidos na sua casa e os que tinham sido comprados de estrangeiro. Abraão tinha 99 anos quando foi circuncidado, e o seu filho Ismael tinha 13. Os dois foram circuncidados no mesmo dia, e foram circuncidados também
todos os escravos de Abraão. Todos os escravos de Abraão, tanto os nascidos na sua casa, como os que tinham sido comprados de estrangeiros. Gênesis, capítulo de número 18. O Senhor e 2 anjos aparecem a Abraão. Versículo 1. O Senhor Deus apareceu a Abraão no bosque sagrado em Manré. Era a hora mais quente do dia, e Abraão estava sentado na entrada da sua barraca. E olhou para cima e viu 3 homens, de pé na sua frente. Quando os viu, correu ao encontro deles, e ajoelhou-se, encostou o seu rosto no chão, e disse: Senhores, se eu mereço a sua atenção, não passe pela minha humilde casa sem me fazer uma visita. Vou mandar trazer água para lavar os pés, e depois os senhores descansarão aqui debaixo da árvore. Também vou trazer um pouco de comida, e assim terão forças para continuar a viagem. Os senhores me honram com a sua visita, portanto deixarei que eu os Portanto, deixe que eu os sirvam. E eles responderam: está bem, nós aceitamos. Abraão correu para dentro da barraca e disse a Sara: depressa, pegue uns 10 quilos de farinha e faça pão. Em seguida ele correu até onde estava o gado, escolheu um bom bezerro novo e o entregou a um dos empregados, que o preparou para ser comido. Abraão pegou a coalhada, leite e a carne preparada e pôs tudo diante dos visitantes, ali debaixo da árvore. Ele mesmo serviu a comida e ficou olhando. Então eles perguntaram: onde está Sara, a sua mulher? Está na barraca, respondeu Abraão. Um deles disse: no ano que vem eu virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara, sua mulher, terá um filho. Sara estava atrás dele, na entrada da barraca, escutando a conversa. Abraão e Sara eram muito velhos, e Sara já havia passado a idade de ter filhos. E por isso riu por dentro e pensou assim: como poderei ter prazer sexual agora que eu e o meu senhor estamos velhos? Então o Senhor perguntou a Abraão: por que Sara riu? Porque disse que está velha demais para ter um filho? Será que para o Senhor há alguma coisa impossível? Pois, como eu disse, no ano que vem virei visitá-lo outra vez, e nessa época Sara terá um filho. Ao escutar isso, Sara ficou com medo e quis negar. Eu não estava rindo, disse ela, mas o Senhor respondeu: na verdade, você riu mesmo. E depois os visitantes se levantaram e foram para um lugar de onde podiam ver a cidade de Sodoma. E Abraão os acompanhou para lhes mostrar o caminho. Aí o Senhor Deus disse a si mesmo: não vou esconder de Abraão o que pretendo fazer. Os seus descendentes se tornarão uma grande nação poderosa, e por meio dele eu abençoarei todas as nações da terra. E eu o escolhi para que lhe mande que os seus filhos e os seus descendentes obedeçam aos meus ensinamentos e façam o que é correto e justo. Se eles obedecerem, farei por Abraão tudo o que prometi. Aí o Senhor disse a Abraão: há terríveis acusações contra Sodoma e Gomorra, e o pecado dos seus moradores é muito grave.
Por isso, desce até lá, para ver as acusações que tem ouvido, se são verdadeiras ou não. Então os 2 visitantes saíram, indo na direção de Sodoma. Porém, Abraão ficou ali com Deus, o Senhor. Abraão chegou um pouco mais perto e perguntou: será que vais destruir os bons junto com os maus? Talvez haja 50 pessoas direitas na cidade. Nesse caso, vai destruir a cidade? Será que não a perdoaria por amor aos 50 bons? Não é possível que mate os bons com os maus, como se todos tivessem cometido os mesmos pecados. Não faça isso. Tu és o juiz do mundo inteiro e por isso agirás com justiça. E o Senhor Deus respondeu: se eu achar 50 pessoas direitas em Sodoma, perdoarei a cidade inteira por causa delas. Abraão voltou a dizer: perdoa o meu atrevimento de continuar falando contigo, pois tu és o Senhor e eu sou um simples mortal. Pode acontecer que haja apenas 45 pessoas direitas. Destruirá a cidade por causa dessa diferença de 5? Deus respondeu: se eu achar 45, não destruirei a cidade. E Abraão continuou: se houver somente 40 bons, por amor a esses 40, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Abraão disse: não fique zangado comigo, Senhor, por eu continuar a falar. Se houver só 30, Deus respondeu: se houver 30, eu perdoarei a cidade. Abraão tornou a insistir: estando sendo atrevido, mas me perdoa, Senhor, se houver somente 20. Por amor aos 20, não destruirei a cidade, respondeu. E finalmente Abraão disse: não fique zangado, Senhor, pois esta é a última vez que vou falar. Se houver só 10, por causa desses 10, não destruirei a cidade. Deus respondeu. Quando o Senhor Deus acabou de falar com Abraão, ele foi embora e Abraão voltou para casa.